estudantes! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Carla e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com resolução de problemas. E daqui a pouco a professora Flávia também virá conosco, tudo bem? Então, vamos ver o que nós precisaremos para a aula de hoje? Então, olha lá. Para nossa aula precisaremos do caderno para as anotações e também precisaremos de lápis e borracha. Então, agora um tempinho para vocês pegarem os seus materiais. E então, apanharam os seus materiais? Agora vamos ver se a memória de vocês está legal? Lembram-se do que a gente contou na última aula? Olha lá. Era a história do Sr. Jorge, lembram-se? Que ele tinha 3 meninos que moravam, eram vizinhos a ele e que ajudaram enquanto ele estava com o pé quebrado? Lembram-se o que eles fizeram? Muitas pipas, né? E aí nós vimos na aula anterior que eles precisavam de algumas varetas para fazer as pipas. Então, nós trabalhamos com a medida dessas varetas, lembram-se? Nós vimos que as varetas mediam 40 ou 50 centímetros e que isso era equivalente a 4 decímetros e a 5 decímetros. Depois, nós fizemos a nossa relação com o inteiro, lembram-se? E aí, nós pegamos nosso inteiro e dividimos em 10 partes, para que tivéssemos frações decimais. E depois fomos ver os números decimais. Lembram-se? Quanta coisa, né? Então, aí ficou uma tarefinha para vocês. Vamos ver essa correção da tarefa? Olha lá. Então, a tarefa era primeiro desenhar uma reta que fosse do 0 até o 1. Como nós fizemos na aula anterior, o nosso inteiro. Lembram-se? Ele era uma reta. Depois, também, como na aula anterior, dividir em 10 partes iguais. Lembram-se? Olha lá, nosso inteiro e ele aí dividido em 10 partes. E por último, vocês deveriam marcar os números que foram pedidos ali. Então, olha lá, o primeiro número, 0,3 ou 3 décimos. Onde que vocês marcaram? Olha lá. Tudo bem? Então, eu teria que contar 3 espaços e marcar ali o 0,3. Depois, 8 décimos. Onde vocês marcaram? Olha lá. Mais um, 5 décimos. E por último, 1 décimo. Tenho certeza que vocês conseguiram marcar. Nós trabalhamos bastante, lembram-se? Então agora um tempinho só para vocês corrigirem a reta de vocês. Então, correção feita? Olha quem já está comigo. Então, a professora Flávia hoje vai participar conosco do nosso momento da história. Então, a história de hoje é a história da Wendy Matraca, no rabo do crocodilo. É uma história bem legal. A autora dessa história é a Wendy Medor. A ilustração é feita pela Mina May, que lá no livro conta que a Mina May é filha da Wendy, e a tradução aqui para nós foi feita pelo Rafael Gustavo Spiegel. Então vamos para a história? Todo mundo tem alguma coisa que não gosta de jeito nenhum. Tawny odeia quando minhas coisas vão parar no lado dela da sala e as joga de volta na mesma hora. Pique odeia quando vovós alisam seu cabelo e dizem: "Eu pagaria para ter cachos assim." E papai odeia quando a gente não liga a lavadora direito na tomada e deixa a roupa um pouco suja. Mas o aborrecimento da mamãe é muito pior, porque ele, na verdade, é tudo culpa minha. Mamãe odeia quando eu esqueço cartas importantes no fundo da minha mochila escolar.
Eu não olho direito e me esqueço das cartas importantes. Sou aquele tipo de pessoa que se esquece das coisas. Este semestre eu esqueci de me vestir de rosa, checar a cabeça toda em busca de lendas e trazer algo leve para mostrar e contar. Seja como for, eu estava tentando dormir quando mamãe entrou correndo no quarto e acendeu a luz. Wendy Matraca, ela disse. É assim que ela me chama quando está brava. Mas por que você não me disse que tinha uma carta importante no fundo da sua mochila? Desculpe, me esqueci. Falei, pois eu tinha me esquecido mesmo. É uma carta muito importante? Ela leu em voz alta. Na quarta-feira, certifique-se de que sua filha vista coisas sombrias. A aula da senhora Pique será sobre a peste. Ah, não! Eu ofeguei toda apavorada. Quarta-feira é amanhã ou hoje? Amanhã, é claro, respondeu mamãe. Ai, ai, ai! Voltei a me queixar. Pois é, disse mamãe. A expressão dela parecia fechada, bem diferente de como costuma ficar. Então eu tentei mudar de assunto. O que quer dizer sombria, mamãe? Perguntei com curiosidade. Deprimente, disse mamãe, recolhendo minhas meias. Sabe, marrom, preto, cinza. Mas eu não tenho nenhuma roupa deprimente, reclamei. Só tenho roupas floridas e listradas. E Pique só usa camisa de futebol. E Tawny só veste azul. O que eu vou fazer? Fique calma, disse mamãe. O seu pai tem habilidade para escolher roupas sombrias. Mamãe tinha razão. Papai tem muitas roupas desse tipo, porque ele é um observador de pássaros e tem que estar camuflado. Mas a sensação no meu estômago era de que algo aconteceria. Mamãe, eu disse, eu não posso vestir as roupas do papai, porque a gangue das meninas vai dar risada de mim e ninguém vai se sentar do meu lado no almoço. Bem, isso não seria ruim se você contrair a peste, disse a mamãe. Mamãe, eu não estou brincando, insisti. Não posso vestir as roupas do papai. Desculpe, querida, disse mamãe, mas você deveria ter pensado nisso antes. Alerta de problema. Acho que este é, na verdade, o meu maior problema. Você deveria ter pensado nisso ontem. É uma bobeira sem tamanho dizer que alguém deveria ter pensado sobre algo no dia anterior. Porque essa pessoa não fez isso. Já foi. E agora é tarde demais. E então, gostaram da nossa história de hoje? Complicado, né? A Wendy deveria ter pensado antes. O que vocês acham? Qual que era o problema da Wendy? Professora, você imagina qual o problema ela tinha? Ela não queria vestir as roupas do pai e não tinha tempo de procurar outra roupa com cores sombrias que servisse para ela. E de que forma vocês acham que ela poderia ter resolvido esse problema? De que outra maneira ela poderia ter resolvido esse problema? Será que tinha um jeito? Eu acho que tinha, né? Se ela tivesse pensado um dia antes, ela teria alguma solução? O que você acha, professora? Sim, poderia haver emprestado com uma colega, né? Poderia haver algo para comprar se os pais tivessem possibilidade, mas naquele horário ela já estava indo dormir, não tinha como resolver. E aí vou contar uma coisa para vocês. Ali a gente não leu até o final, mas eu sei que ela não conseguiu uma outra forma de resolver o problema e ela teve que ir com a roupa do papai mesmo, porque a aula dela era bem cedinho e já estava muito tarde para ela buscar uma outra solução. Vejam como é importante a gente pensar um pouquinho sobre as coisas, né? E sobre esse problema da Wendy, então, ela poderia ter resolvido de outras formas se ela tivesse pensado com antecedência. Não é verdade? Então, agora a professora Flávia vai resolver outros problemas. Enquanto isso, eu vou convidar vocês para resolvermos alguns problemas. Tchau, professora. Tchau, estudantes. Boa aula. Até. E você, gosta de resolver problemas? Resolver problemas é bem divertido. Então, vamos começar com este aqui. Vejam,
3 amigos estão brincando de se pesar. Observe, na primeira pesagem, o Lucas e o Pedro pesaram juntos 54 quilogramas. Numa segunda pesagem, a Renata e o Pedro pesaram 49 quilogramas. E na última e terceira pesagem, somente o Lucas pesou 28 quilogramas. Então, agora o problema está nos perguntando quanto a Renata pesa. Lembram-se por que aquela palavrinha pesa está entre aspas? Porque, na verdade, a gente deveria dizer quanto a Renata tem de massa corporal, né? Mas, como a gente fala na linguagem comum, o pesa fica entre aspas mesmo, tudo bem? E aí, vocês têm ali 4 alternativas. Agora, vocês vão ter que descobrir, mas olha só. Vocês vão pôr a data de hoje, o nome da nossa aula, que é resolução de problemas, e vão só copiar a pergunta e tentar resolver. Tudo bem? Não precisa fazer os desenhos, precisa tentar resolvê-lo. Então, um tempinho para vocês. Então, chegaram a alguma conclusão? Vamos ver aqui como eu faria, né? Então, vamos lá. Eu sei que o Lucas pesa 28 quilogramas. É o único que eu sei quanto pesa. Mas eu preciso descobrir o peso da Renata. Então, olha lá. O que eu poderia fazer? Eu vou colocar o peso do Lucas, que eu sei que é 28 quilogramas, mas eu não sei quanto, e eu sei que o total dos dois juntos é 54 quilogramas. Ai, professora, mas eu não fiz assim, eu acho que assim é mais complicado. Poderia ser de outro jeito?
Poderia. Eu poderia ter pego os 54, que é o total dos dois juntos, e retirado o do Lucas, que é 28 quilogramas. E aí, eu teria que descobrir aqui quanto é. Vamos lá, então, pensar um pouquinho? Bom, desta forma aqui, vamos pensar aqui. Eu sei que 8 unidades mais alguma coisa tem que dar 4. Opa, mas tem algum número que eu some com o 8 e que dê 4? Não, mas ele pode dar 14, não é mesmo? Então, se eu pensar em 14, 8 mais quanto para dar 14? 8 mais 6. Olha lá, e aí eu tenho 14. Olha lá, 14 vai uma dezena, né? Porque eu já formei uma dezena. E aí eu tenho que pensar, 1 mais 2, mais quanto para dar 5 dezenas? Então, 1 mais 2 é 3. Então, mais 2, 5. Tudo bem? Ah, mas e aqui? Aqui o que eu deveria fazer? Olha lá, tem que dar o mesmo resultado. Então, eu tenho 4. Eu posso tirar 8? Eu preciso desagrupar. Então, olha lá. Aqui virou 4 dezenas e aqui eu tenho 14 unidades agora. Desagrupei. Então, 14 unidades tiro 8 unidades, eu fico com 6. E agora, 4 dezenas eu tiro 2 dezenas, fiquei com 2 dezenas. Então, eu descobri que o peso do Pedro são 26 quilogramas. Então, aqui é o Pedro. Vamos acompanhar ali na tela? Olha lá, então eu tenho que o Lucas mais o Pedro pesavam 54 quilogramas juntos. Mas eu sei que o Lucas sozinho tinha 28 quilogramas. Então eu peguei o Lucas mais o Pedro e fiz a operação e descobri que o Pedro pesa 26 quilogramas. Mas eu não cheguei na resposta ainda do meu problema. Não é isso que eu quero. Eu quero o peso da Renata. Então, agora eu vou lá, ó. Na segunda pesagem, a Renata mais o Pedro juntos pesavam 49 quilogramas. Então, agora nós vamos pegar lá, ó. Que a Renata mais o Pedro. Então, agora aqui é diferente. A Renata, eu não sei quanto é. Então, quadradinho para ela. Mas o Pedro, eu já descobri que são 26 quilogramas. E juntos, eles pesam 49 quilogramas. Ah, mas eu também posso fazer de outra forma. Então, eu posso fazer 49 quilogramas menos os 26 do Pedro para tentar descobrir quanto tem a Renata. Tudo bem? Vamos lá, então, agora para a resolução aqui da nossa operação. Então, vamos lá. Eu preciso descobrir um número que ele mais 6 dê 9 unidades. Aqui tá fácil, né? Então, 3 mais 6 deu 9 unidades. Fácil. E agora, dezena. Eu preciso de quantas dezenas para mais 2 dezenas dar 4 dezenas? Então, eu vou precisar de 2 dezenas. Tudo bem? Tranquilo aqui, né? Mas eu também poderia fazer dessa outra forma. Então, olha lá. 9 unidades, tiro 6 unidades, fiquei com 3 unidades. 4 dezenas, tiro 2 dezenas, fiquei com 2 dezenas. E agora sim, olha lá, encontrei o peso da Renata. Vamos acompanhar na tela novamente? Então, olha lá. Eu tenho ali que a Renata mais o Pedro juntos tinham 49 quilogramas. Depois, a Renata mais os 26 quilogramas do Pedro somavam os 49 quilogramas. E aí eu descobri que a Renata pesava 23 quilogramas. Mas será que eu cheguei na resposta? Será que está correto? Qual era a pergunta? Vocês lembram? A pergunta era: quanto a Renata pesa? Como é que eu tenho que responder então? Renata pesa 23 quilogramas. Lembrem-se, a resposta é uma parte muito importante do nosso problema. Então, eu preciso voltar lá, verificar a pergunta, para só depois descobrir a resposta e registrar a resposta. Tudo bem? Vamos para um outro tipo de problema? Então, olha lá.
Sandra foi fazer a tarefa da escola e observou que uma das operações de adição tinha 3 pontos de interrogação cobrindo o mesmo algarismo em 3 posições diferentes. Então veja, todos os pontos de interrogação valem o mesmo algarismo. Então se for o algarismo 1, todos eles serão 1. Se for 2, todos eles serão 2. Então a gente precisa descobrir o algarismo escondido nas 3 posições. Então, vocês devem pensar um pouquinho e tentar descobrir. Não precisa copiar todo o problema. Vocês vão copiar a operação ali com os pontos de interrogação, ou quem achar melhor pode pôr quadradinho, como eu fiz aqui, e tentar descobrir que algarismo misterioso é esse. Então, um tempinho para vocês. Então, chegaram a alguma conclusão? Olha lá, lembrando que vocês deveriam ter copiado só o que está na tela aí. Então, olhem lá, como é que eu poderia fazer isso? Eu vou aqui para o meu papel. Então, olha lá, eu sei que este número de 4 ordens tem um algarismo que eu não conheço. E aí eu sei que é uma adição. Mas eu tinha que tomar muito cuidado porque o próximo número é só de 3 ordens. E dessas 3 ordens, 2 delas são desconhecidas, olha lá. E aí eu sabia o meu total, que era de 3.830. Tudo bem? Até aí? Olha lá, eu troquei os pontos de interrogação por quadradinhos novamente. Tudo bem? Então, agora vamos pensar aqui, ó, começando pelas unidades. Eu preciso de algum número que 6 mais esse número dê 0. Existe esse número? Não, mas pode ser 10. Olha lá. Se for 10, olha aqui as dezenas. 1 mais 1 mais 1 dá certo, dá 3. Então, que número mais 6 que dá 10? É o 4. 6 mais 4 deu 10. Foi uma dezena, 1 mais 1 mais 1 deu 3 dezenas, até agora tá dando tudo certo. Mas lembram-se que no nosso problema dizia que os 3 algarismos eram iguais? Então vamos ver se dá certo aqui nas centenas? Olha lá, 4 mais 4 deu 8 centenas, certinho. Então olha lá, vamos ver na tela, qual seria a minha resposta? Então olha lá. E a nossa resposta certa é a letra D. O algarismo é o 4. Tudo bem?
Então vamos para o próximo problema. Vejam que ele é um pouquinho diferente. Nesse aqui, olha lá, vamos organizar as frases do problema para resolvê-lo. Então as frases estão misturadas. Olha lá, no caminho desceram 7 pessoas e subiram 5. Quantas pessoas chegaram ao ponto final? Um ônibus partiu com 25 pessoas. Tá esquisito, né? Então, agora vocês não vão anotar, mas tem que ficar de olho. Pensem comigo, qual dessas 3 frases deveria começar? O que vocês acham? Tô ouvindo. Tem gente dizendo um ônibus. Então olha lá. Um ônibus partiu com 25 pessoas. Olha lá. No caminho, desceram 7 pessoas e subiram 5. E quantas pessoas chegaram ao ponto final? Então lembrem-se, normalmente a pergunta está no final, né? A gente precisa organizar e agora tem que ler o problema novamente para ver se está tudo certo. Então, um ônibus partiu com 25 pessoas, no caminho desceram 7 pessoas e subiram 5. Quantas pessoas chegaram ao ponto final? Agora dá para resolver? Dá, né? E esse é bem simples. Então, olha lá, eu tinha 25 pessoas, 7 desceram, 5 subiram. Quantas chegaram ao final? Já tá ali, né? 23 pessoas. E agora, como é que eu respondo? Quantas pessoas chegaram ao ponto final? Minha resposta: chegaram 23 pessoas ao ponto final. Tudo bem? Tranquilo de perceber, né? Nós precisávamos organizar as frases de modo que eu entendesse esse problema. Não precisava copiar, sabe por quê? Porque agora vai ter um para você. Então, olha lá. Aqui nós temos 4 frases. Você não vai copiar elas embaralhadas. Você vai pensar qual é a primeira frase, copiar, depois qual é a próxima e qual que finaliza. Então, são 4 frases. E aí você copia já na ordem que você acha que é e resolve o seu problema. Tudo bem? Um tempinho aí para você.
Então, conseguiram organizar? Vamos ver como é que eu fiz dessa vez? Então, olha lá. A primeira frase deveria ser: Júlia está juntando dinheiro para comprar um aparelho de celular e uma mochila. Vocês fizeram assim também? Então, olha a próxima frase que eu coloquei. Ela já possui R$ 658. A terceira frase que eu coloquei. Ela resolveu comprar a mochila que custou R$ 98. Ai, professora, mas eu coloquei invertido, tem problema? Não, não tem problema. Se você leu e entendeu, a gente tem que pensar muito assim. Eu tenho que ler novamente meu problema e ele tem que dar para entender. Essas duas frases realmente poderia inverter. Tudo bem? E a última frase: quanto ainda precisa juntar para comprar o aparelho de celular que custa R$ 950? Então, agora vamos resolvendo por partes. Olha lá. Então, ela tinha R$ 658, mas ela resolveu comprar primeiro a mochila. Então, ela gastou R$ 98. Eu preciso descobrir quanto que ela tem agora, né? Então, olha lá. Ela tirou R$ 98 e ficou com R$ 560. Tudo bem? E agora? É isso que ela precisa saber? Não, né? Ela precisa de R$ 950. Então, a pergunta é: quanto ainda precisa juntar? Então, agora o que eu faço? Olha lá. 560 mais quanto? Ai, professora, mas eu não fiz assim. Eu poderia ter posto o 950 menos o 560? Poderia também. Tem que dar o mesmo resultado. E quanto você achou de resultado? Olha lá. Júlia ainda precisa juntar R$ 390. Tudo bem? Vocês acertaram, tenho certeza, né? Então, agora vamos ver um outro tipo de probleminha? Olha lá. Agora, a tarefa é elaborar um problema usando todos esses itens que estão na tela. Então, no seu problema, tem que ter a frase quantas a mais. Não precisa ser só essas palavras, você pode complementar, mas tem que estar escrito quantas a mais. Eu preciso que tenha bolinhas de gude, Lucas, 96, 134 e Gabriel. Tudo bem? Então você vai colocar esses elementos todos no seu problema e vai fazer um probleminha e resolvê-lo. Então, um tempinho para vocês.
estudantes, vamos ver um problema que eu fiz. Pode ser outro, provavelmente o que você escreveu é diferente, mas veja como eu faria. Então, aqui verificando, eu tenho Lucas, olha, Lucas, coloquei o Gabriel também, olha lá, Gabriel, Lucas, Aí eu tenho o 134, tenho 96 e quantas a mais? Quantas a mais? E faltou bolinhas de gude. Também estão aqui, ó. Bolinhas de gude, bolinhas de gude. Então, tudo que estava na minha tela está no meu problema. Então, agora eu vou ler para ver se está ok. Lucas e Gabriel fazem coleção de bolinhas de gude. Lucas já tem 96 bolinhas e Gabriel 134. Quantas bolinhas de gude Gabriel tem a mais do que Lucas? E aí agora eu preciso resolver. Então, olha lá. Eu peguei aqui, olha, 134 e vou tirar o 96. Professora, poderia ser para chegar a 134? Poderia. Aí eu iria deixar, né, o quadradinho como a gente fez nas outras operações. Então agora vamos resolvê-la. Olha lá, eu tenho 4, não consigo tirar 6, então eu preciso desagrupar ou emprestar, olha lá. Agora eu tenho 14 unidades e aqui fiquei só com 2 dezenas. Então, 14 tiro 6, 8. Olha lá, 2 para tirar 9. Não dá, eu preciso desagrupar de novo. Então, olha lá, agora eu tenho 12 dezenas e aqui eu fiquei sem centenas. Então, 9 para chegar no 12, 38. Então, olha a pergunta. Quantas bolinhas de gude Gabriel tem a mais que Lucas? Então, Gabriel tem 38 bolinhas de gude a mais. Tudo bem? Agora então vamos lá. Agora nós vamos ter a nossa tarefa. Olha lá, nós temos 2 tarefas hoje, então agora é um tempinho para vocês copiarem.
Então, tarefa copiada? Lembrem-se de fazer com bastante atenção e bastante capricho, tudo bem? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.